pessoal, tudo bem? A gente vai comentar hoje sobre um tema extremamente importante, polêmico e que realmente todo profissional da área de saúde precisa dominar para poder passar segurança para os familiares dos pacientes que estão envolvidos nesse processo. A gente vai falar sobre a declaração de morte encefálica. Nós vamos falar sobre esse termo de morte encefálica. Esse termo vai ficar disponível aí um link com todos os detalhes maiores, mas é muito importante que você, profissional da área de saúde, saiba o porquê esse processo deve ser aberto, saiba que é um diagnóstico de notificação compulsória, obrigatório que isso seja feito e que sem o diagnóstico de morte encefálica nós não podemos proceder absolutamente mais nada no processo de doação e transplante de órgãos. Então é muito importante, é fundamental que a gente saiba fazer esses testes e confirmar o diagnóstico de morte encefálica, até mesmo para os familiares, para que eles saibam o que está ocorrendo com aquele paciente. Então, a morte encefálica é a parada completa e irreversível das funções encefálicas, tanto de hemisférios cerebrais quanto de tronco cerebral. E é isso que a gente testa quando a gente faz todos os testes completos. Quem deve fazer esses testes é o médico, né? Então são dois médicos diferentes que não podem ser da captação de órgãos e de preferência um desses médicos deve ser médico neurologista ou neurocirurgião, tá? Isso está na nossa legislação dessa forma. E deve ser afastado uma série de causas que mimetizam um quadro clínico de morte encefálica. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber a causa do coma, o que levou aquele paciente àquele estado de coma. Foi um AVC, foi um traumatismo crânioencefálico, foi uma ruptura de aneurisma cerebral e levou a uma hemorragia subaracnoide, isso deve ser sabido. Principalmente, a causa do coma deve ser conhecida porque não pode haver nenhuma possibilidade de intoxicação exógena, por exemplo. Nenhuma medicação que esse paciente possa ter tomado e que possa mimetizar um quadro clínico de morte encefálica devido à depressão do sistema nervoso central. Esse paciente também precisa ter algumas questões excluídas. Ele não pode estar hipotérmico, de forma alguma, a temperatura deve estar acima de 35 graus e ele não pode estar recebendo nenhuma droga depressora do sistema nervoso central. Então, nada que deprima, nenhum sedativo, nenhum analgésico que deprima o sistema nervoso central. Também haverá um link com todas essas drogas e você deve desligar, caso ele esteja realmente recebendo alguma dessas drogas de forma contínua, é muito comum disso acontecer, você deve desligar essas drogas e esperar 5 a 6 vezes a meia-vida dessas drogas para que realmente não haja dúvida de que nenhuma droga está circulando nesse paciente. E aí, esse paciente em Glasgow de 3, ou seja, aquele doente que não tem resposta motora, não tem resposta verbal e não tem abertura ocular a nenhum tipo de estímulo, esse paciente que está lá entubado, sem reflexos de tronco nenhum desses reflexos presentes, esse é o paciente que provavelmente estará em morte encefálica. Os testes com detalhes também está aqui no link, nós vamos deixar um vídeo à parte explicando teste por teste como deve ser feito. Então você tem que ter certeza que ele está em coma aperceptivo, tem que ter certeza que ele não tem reflexo fotomotor, vai testar pupilas, vai testar o reflexo córneo-palpebral, vai testar o reflexo óculo-cefálico, vai testar o reflexo vestíbulo-coclear, que são as provas calóricas, o reflexo de tosse e, por último, fazer o teste da apneia. Então, o médico faz essa bateria de exames, assina, carimba, coloca horário e 6 horas depois, um outro médico vai fazer novamente toda essa bateria de exames, também assinar, carimbar. E, por último, geralmente, é feito um exame complementar. Esse exame complementar, ele tem que mostrar a ausência ou de atividade elétrica cerebral, ou de fluxo sanguíneo cerebral, ou então de metabolismo cerebral, ausência de metabolismo cerebral. Qualquer um deles serve, existem algumas situações especiais que também serão comentadas no vídeo à parte, mas os principais são o eletroencefalograma, que a gente vê a ausência de atividade elétrica,
ou Doppler transcraniano, onde há ausência de fluxo sanguíneo cerebral, ou ainda a angiografia cerebral. Terminado os 3 testes, os 2 clínicos e mais o complementar, aí sim o diagnóstico de morte cefálica está finalizado. Uma vez que a gente tem esse diagnóstico, isso tem que ser falado para a família, inclusive a família deve ser envolvida desde o início, saber que foi levantada essa hipótese, eles podem acompanhar a realização desses testes e aí nesse momento o paciente é declarado morto. Inclusive o atestado de óbito deve ser preenchido com o último dos 3 testes, o horário inclusive e a data, porque esse paciente nesse momento está morto. Mesmo que ele seja mantido artificialmente com ventilador mecânico, drogas vasoativas, por ser um potencial doador e eventualmente ele pode doar órgãos, vai obviamente depender da família, mesmo assim você tem que deixar claro, o diagnóstico de morte cefálica está firmado, está finalizado o protocolo e a família tem que saber disso de forma muito clara. Só depois disso é que vai ser abordada a questão da doação. Então veja como é importante que todos estejam envolvidos nesse processo, que todos entendam, que haja transparência para que os familiares criem uma relação de confiança, entendam o que está acontecendo, porque não é fácil de entender que o coração ainda está batendo, mas que o doente está morto. Isso precisa ser explicado de uma forma que o público leigo entenda e aí sim esse diagnóstico está firmado. Então a gente conta com a sua participação, com a sua ajuda, porque sem isso nada do processo de doação vai ser realizado. Então, nós precisamos realizar esse diagnóstico e precisamos que vocês entendam. Qualquer dúvida, existem os links que estão aí disponíveis, a gente também fica à disposição. A gente realmente quer que você compreenda esse processo e nos ajude para que todo o processo de doação de órgãos e transplante tenha mais êxito e que nossos números aí da SPDM melhorem.